Bem, tudo bem, galera? Hoje nós vamos falar com duas pessoas muito especiais, que são a Raquel e o Diego. Eles são criadores de um projeto que, quando eu conheci e pesquisei depois, eu gostei muito, que se chama o Projeto Equalizar. Me corrijam se eu estiver errado. Que é um pré-vestibular e um pré-técnico comunitário que foi fundado por eles. E esse pré-vestibular, ele é totalmente voluntário e nasceu na UFMG, no curso de Engenharia Química. O UFMG é a Universidade Federal de Minas Gerais, que fica em Belo Horizonte. Mas eu vou deixar para eles falarem um pouco mais como é que isso aconteceu. Raquel e Diego, como é que nasceu o Equalizar? Eram só vocês dois? Como é que surgiu a ideia? Me expliquem, por favor. Então, eu acho que a gente estava naquele período de ócio criativo assim da universidade, né? Que é o fato, por exemplo, hoje que a gente está no mercado de trabalho e a gente tem que trabalhar, né, até mais que 8 horas por dia, não permite às vezes que você consiga colocar ideias em prática, né? E a universidade, além de você ter uma disponibilidade maior, né, para poder pensar, você também tem pessoas que compartilham dos mesmos ideais, às vezes das mesmas ideias que você, e também você possui tempo e também muita energia para botar tudo em prática, né? Então, eu acho que numa conversa de bar, assim mesmo, estava eu, a Raquel e o Rafael, que é outro estudante de engenharia química, nosso colega de turma. A gente começou a falar do que a gente sonhava, do que tinha vontade de fazer, e até mesmo o Rafael tinha mencionado que ele tinha tentado participar de um cursinho popular em outro curso da UFMG. Só que aí esse cursinho, como ele não tinha saído do papel, só foi uma conversa inicial, mas não teve aquela coisa de sair do papel, nós nos perguntamos, né? E por que não a gente abrir o nosso próprio cursinho, né? E vamos lançar essa ideia no grupo da Engenharia Química. E é isso, aí a gente foi, então teve esse primeiro passo, né? Que a gente teve essa ideia, teve a ideia, e aí a primeira coisa que a gente foi fazer foi procurar o, o coordenador do nosso curso, do curso de Engenharia Química, para propor, né? Porque a primeira solução seria a questão do espaço físico, né? Aí eu acho que desde o início a gente tinha alguma ideia que a gente gostaria de usar a UFMG pelo fato dos potenciais professores estarem lá. Então, o fato de todo mundo já estar lá, né, que a gente achava que poderia dar aula, a gente definiu que seria na UFMG, então a gente tinha que propor para alguém, para algum representante da universidade, para a gente, assim, então ele é o nosso ponto de contato, sobre a ideia. E aí a gente propôs e ele abraçou, né? Ele achou assim sensacional, chama Marcelo Cardoso. Ele achou essa ideia assim, sensacional porque já existem outros projetos voluntários em outros cursos e ele nunca tinha conseguido pensar em algo que o pessoal da engenharia química pudesse fazer. Sim. Então, e ele tinha vontade de lançar, tem, por exemplo, tem o PET lá no FMG, mas é mais para curso técnico e o pessoal da engenharia elétrica, mecânica e civil dá curso técnico para profissionalizar pessoas, né? E ele ficava assim, nossa, o pessoal dos outros cursos tem e a engenharia química não tem. Então, quando a gente propôs, ele abraçou a ideia e a gente passou os próximos passos e a gente transformou o Equalizar num projeto de extensão. Entendi. Mas o Equalizar era para estudantes, vamos supor, adolescentes em geral, né? E qual era a situação deles? Eram carentes? Tinham condição financeira? Como é que era o público de vocês? A gente sempre atendeu alunos carentes de escolas públicas, né? Inclusive hoje tem um teste socioeconômico, né, para participar do Equalizar. Ou seja, só realmente quem necessita pode participar do projeto. Então, desde o início a gente atendeu alunos, né, nessas condições, alunos que trabalhavam e estudavam ao mesmo tempo, que tinham ali seus 16, 17 anos. E todos eles vinham assim de péssimas escolas. E eu acho que foi muito interessante assim pra gente quando a gente começou o projeto, né, sentir
como era essa disparidade. Na UFMG, a gente sabia que a gente estava estudando nos melhores cursos do Brasil, né? A faculdade é ótima. E os alunos que estudavam com a gente, eles vinham de escolas que estavam a um quarteirão da UFMG, e eles chegavam, né, com 17 anos, com necessidades como aprender regra de três, aprender a escrever fração. Então, assim, a 1 quilômetro da UFMG, essa era a realidade das escolas. Né? E foi bem interessante perceber isso, também ver como é que a gente conseguiu ajudar. Eu acho que foi incrível, assim, porque a UFMG tinha um espaço para a gente usar, a UFMG tinha todo o suporte, a faculdade, como o Diego disse, abraçou o projeto, eles criaram um projeto de extensão pra gente, ajudaram a gente com material. Então a gente tinha o espaço, a gente tinha o apoio da UFMG, a gente tinha as pessoas que queriam ajudar, porque assim que a gente começou com o projeto, dezenas de pessoas se candidataram, ou seja, todo mundo tinha disposição para doar um pouco do seu tempo. E logo ali do lado a gente tinha as pessoas que precisavam. Então, assim, acho que foi uma soma de todos esses fatores que fizeram com que o projeto, logo no início, já alcançasse, né, um sucesso, assim, digamos. É isso. E se assim, se o objetivo aqui também desse vídeo seria talvez ajudar com que pessoas conseguissem tirar ideias como essa do papel também, né? É até uma dica que a gente daria que toda universidade pública, ela é dividida em pesquisa, ensino e extensão. Sim. Então ela tem por obrigação trazer algum tipo de contribuição direta para a sociedade também. Então ideias como essa, então não só que envolvam a educação propriamente dito, né? Mas que você consiga, por exemplo, se a pessoa tiver alguma ideia de ajudar alguma comunidade carente, por exemplo, que tem o pessoal lá da empresa Júnior da Engenharia Química que tinha o projeto de energia solar, né? Que eles usavam garrafa PET para poder fazer um aquecedor solar. Então, qualquer tipo de projeto desse tipo, e a universidade ela tem um núcleo específico. Todas as universidades federais brasileiras têm um núcleo específico para poder fomentar, às vezes, muitas vezes patrocinar também. Então, às vezes, no nosso caso, era um projeto que não necessitava de grandes investimentos, né? Mas era vontade, é o voluntariado mesmo, mas em determinados projetos você necessita de algum tipo de patrocínio. Então, a universidade ela tem verba para isso. E ela tem pessoas profissionais especialistas nisso. Então é uma ótima oportunidade para você conseguir profissionalizar um projeto social, né? Que é o que a gente estava conversando antes aqui, né? Que é você conseguir não deixar que a ideia morra, né? Você conseguir institucionalizar algum projeto, alguma ideia sua. Então eu acho que é uma dica bacana quando a pessoa tem esse tipo de ideia que tente procurar esse núcleo de extensão da universidade para conseguir já desde o início estruturar o projeto e, por exemplo, no caso do Equalizar, ele servia a pessoa poderia trocar créditos de disciplinas por participar do Equalizar. Então, se ele fosse um professor, ele tinha esse esquema de aquela grade de formação complementar que todo curso tem, em vez de talvez fazer uma matéria que não seja, que às vezes não vai acrescentar tanto para a formação, e essa experiência, tanto no voluntariado como uma experiência de ensino, que não só é boa para professores, mas no modo geral na sua vida. É super interessante você ter essa oportunidade de lidar com o público, de ser didático, de desenvolver suas habilidades de comunicação, né? Então eu acho que talvez seja um aprendizado muito maior que você conseguiria em uma disciplina complementar. Então então tinha também a gente também conseguiu oferecer isso para os voluntários, né? Sim. É uma felicidade assim que eu tenho das minhas lembranças com o Equalizar, é lembrar quantas pessoas que eu admirava, tantos alunos excelentes que acabaram indo para a carreira como professores, por causa do projeto. Alunos da faculdade? Sim, alunos que conheceram a profissão ali no Equalizar, né? Porque quem está na faculdade geralmente cursando uma engenharia, química, geografia, essas pessoas geralmente não sonham ir para dentro da sala de aula. Né? Muitas vezes mesmo, eu vi o pessoal falando, não, é só um projeto voluntário.
E é incrível como várias pessoas se apaixonaram e A depois... própria Clara, né? Clara, assim, falava que nunca queria dar aula para professora de É. português, uma grande amiga. E hoje ela... E hoje tá lá, tá estudando para ser Aham. professora, porque É. descobriu a vocação lá. Ela começou o projeto assim, que eu disse que era, Clara, a gente precisa de uma professora de português, me ajuda. Ela falou, tá bom, vou lá te ajudar. E hoje, nossa, ficou lá anos ajudando, né? E acho que é ser professora. Então, assim, é muito bonito você ver quando, assim, profissionais excelentes, pessoas que jamais olhariam para dentro da sala de aula, hoje estão lá. Né? Eu acho isso importante. Achei legal que vocês estavam comentando antes também, que no início eram vocês, né, dando aula, vocês e seus colegas de turma, basicamente. E hoje tem até gente que faz mestrado, doutorado, dando aula para alunos de ensino médio. Sim, sim. Então, começou assim, a gente lançou a ideia no grupo de engenharia química e aí os primeiros voluntários, eles já apareceram assim, rapidamente, assim. A gente fez um processo seletivo simples, porque acaba que o que a gente tinha desenhado para início era o que o pessoal da engenharia química conseguiria realmente repassar. Aí só seria matemática, física e química. Então a gente tinha basicamente aulas disso e português, que eram aulas mais... que a gente também percebe que esse é o principal, o gap de ciências nas escolas públicas, ele é mais forte assim. É difícil você ter um bom professor de física, um bom professor de química, principalmente nas escolas públicas. E aí, então era um gap e a gente viu que como engenheiros químicos a gente tinha condição de ajudar dessa forma. E aí começou assim, então a primeira estrutura da coisa, bem que a Raquel falou, não tinha diretor, não tinha supervisor, não tinha coordenador de disciplina, eram todos professores e todo mundo tinha, e era muito uma questão, era uma gestão assim, de oportunidade mesmo, né? Surgia um problema, a pessoa se candidatava a solucionar aquela questão, seja montar um material, seja imprimir, seja conseguir uma verba extra, seja juntar um dinheirinho para poder fazer alguma confraternização com os alunos, né? E assim que começou. E hoje o projeto tomou corpo, né? Sim, a gente está bem distante do... a gente está distante hoje do projeto, né? Porque a gente já não mora mais em Belo Horizonte, mas já centenas de pessoas passaram para localizar, né? Desde voluntários a alunos. Isso, né? Hoje, alunos já aprovados em faculdades federais, em medicina, engenharia, direito. É incrível. E alunos que assumiram a nossa posição de antes no Equalizar, porque a gente tem hoje alunos que antes estudaram com a gente, agora participam e hoje são voluntários como professores e tal. Isso é... Vão saber disso. Não, e o processo seletivo super, assim, super concorrido. O primeiro processo seletivo a gente ainda não teve condição de fazer uma análise socioeconômica, mas a gente já estava com um grupo que era o grupo da Cruz Vermelha, exatamente, porque quando a gente começou essa parceria, a UFMG já tinha a Cruz Vermelha como parceiro, né? Então eles forneciam esses jovens para poder resolver atividades administrativas. Então eles são auxiliares nos escritórios, né? E aí a gente, então como era uma parceria, como contrapartida para a UFMG, a gente ofereceu esse curso preparatório para os alunos da Cruz Vermelha. Então, pelo menos, então a gente não teve um processo seletivo que envolveu uma análise socioeconômica, mas eles já tinham sido pré-selecionados pela Cruz Vermelha. Quando teve a expansão, aí que a gente abriu para qualquer aluno que estudasse em escola pública, a gente percebeu que também dentro da escola pública tem vários níveis socioeconômicos, né? E acaba que as pessoas que estão em situações menos favorecidas, elas que têm às vezes menos acesso, menos automotivação para procurar um cursinho popular. Então aí teve a necessidade de a gente colocar essa análise socioeconômica para a gente não cometer nenhuma injustiça, né? Porque o que a gente vê hoje no sistema de cotas, que é um grande problema, que o sistema de cotas, pelo menos lá na FMG, o que aconteceu foi que tudo bem, a gente tem cotas
para alunos de escola pública, mas isso não tem uma avaliação muito criteriosa para essa cota no sentido socioeconômico. Se a pessoa ela estudou durante a vida inteira numa escola pública, e existem muitas escolas públicas de qualidade, né? Principalmente as federais. Sim. Então ele está apto a... Pode ser melhores do que muitas escolas Exatamente, particulares. às vezes são melhores que muitas escolas particulares. Então a gente via que o sistema de cotas é muito interessante, necessário, né? Porque a gente não pode só pensar em solucionar o problema a longo prazo, mas a execução dele não era bacana. Então acaba que o Equalizar tinha muito disso, que o nosso objetivo era exatamente pegar pessoas de escola, que realmente escolas problema, né? Que tem baixo índice no IDEB e tudo, e transformar esses alunos para eles terem igualdade, né? Equalizar, né? Os alunos para terem igualdade para disputar no vestibular com os cotistas de escolas boas. Porque acaba que o nosso aluno ele não competia com o aluno de escola particular, porque já tem o sistema de cotas lá principalmente na UFMG, que era o nosso grande alvo, né? Que a gente preparava principalmente para a UFMG. Só que dentro dos alunos de escola pública, existem aqueles que são favorecidos, que estudaram escola boa e que já passariam no vestibular, talvez, concorreriam de igual para igual com os alunos de escola particular. E aí acaba que essas pessoas de áreas menos favorecidas, elas mesmo com o sistema de cotas, elas continuaram a não ter acesso aos principais cursos de graduação da FMG. Entendi. E aí isso foi bom também, o Equalizar ajudou nesse aspecto também, né? Até mesmo para corrigir uma falha do próprio sistema de cotas, né? Da universidade. Sim, eu achei legal. Uma vez eu estava conversando com a Raquel, ela me falou do caso de um aluno do Equalizar, que ele estudava na pior escola do Brasil, segundo o IDEB. Uma das piores. E aí, o que aconteceu com ele? O Clisma. Clisma era um ótimo aluno nosso, mas ele realmente, a escola dele era bem próxima da UFMG e ela era uma das 10 piores do Brasil. Ele passou no vestibular, estudou com a gente lá um tempinho, passou. Hoje ele está no curso de Engenharia Ambiental na UFMG e ele, se eu não me engano, era coordenador de comunicação da Equalizar, até a última vez que a gente se falou. Né? Tinha também o Jeff, que era o amigo também do Clisma, também foi aluno com a gente, ele está cursando em Engenharia Mecatrônica, ou Engenharia Mecânica. Controle e automação. Isso, e também está lá no Equalizar. Então a gente tem assim, vários casos de alunos que estudaram e depois vieram ser professores. Escolas problemas, né? Assim. Escolas problemas. Isso. Sim, com certeza. E é interessante assim, a gente ver, porque querendo ou não, a gente fazia pouco pelos alunos, né? Eles tiveram uma vida inteira com ensino defasado e a gente tinha 4 horas no turno da noite para poder tentar prepará-los para o vestibular. Então era uma tarefa bem difícil, né? A gente sabe o tamanho, né, que é esse problema do ensino, mas e é interessante, assim, realmente comentar que, principalmente na primeira turma, até na segunda um pouco, a gente não tinha, assim, tanta ambição nossa, esses alunos todos vão passar no vestibular. A gente não tinha, mas a gente sempre teve muita certeza que a gente estava fazendo algo muito bom, assim, para eles, porque só o fato deles estarem ali dentro da UFMG, convivendo com os alunos, se inspirando naquele lugar lindo, eu acho que aquilo fez muito bem, sabe, para eles poderem sonhar e realmente pensar no futuro. Então, e o nível de aprovação desde o início, acho que surpreendeu todo mundo. A gente achava que a gente não esperava que o nível de aprovação fosse tão grande. Desde a primeira turma a gente teve aprovação. Né? Então, assim, a gente estava fazendo um pouquinho, mas a gente acabou ajudando muita gente no final. Foi bem despretensioso, né? Deu certo. Legal. E por que vocês chamaram de Equalizar? Uhum. Qual é a razão do nome? Então, Equalizar, né, a gente queria alguma coisa que remetesse à engenharia química, né, porque, querendo ou não, está no DNA, né, até hoje a gente tem representantes da engenharia química no Equalizar, mas não é de forma nenhuma um cursinho popular da engenharia química. Hoje é um cursinho popular da FMG, que a gente tem pessoas de toda a universidade envolvidas, né, de todos os cursos de graduação, mas era muito isso, né, Equalizar né, que são as siglas, as iniciais de
de engenharia química e equalizar, que é essa ideia da gente equalizar as oportunidades, né? Que é exatamente que a gente preparasse essas pessoas e que elas se sentissem que estariam competindo de igual para igual no vestibular. E Eu acho que é interessante pontuar de que a gente começou a equalizar numa época que estava entrando o sistema de cotas. Né? Então, assim, é muito comum para a classe média, com os perfis, falar assim, nossa, mas a cota está roubando a minha vaga. De fato acontece. Eu mesma, né, por causa de cotas, quase não alcancei uma posição para estar dentro de uma faculdade federal. Mas é incrível ver como a gente realmente equalizou ali as oportunidades, porque os nossos alunos, eles seriam cotistas. Mas não teriam condições. Sim, mas aí uma vez que a gente preparou e eles entraram na faculdade, a gente conseguiu acompanhar ali o desenvolvimento deles na faculdade, porque eles também estavam na FMG, a gente viu tanto que era uma questão só de abrir uma porta, porque eles foram ótimos alunos, estão lá, estão se graduando. Então, num momento ali em que a gente poderia ter um olhar todo enviesado e torcer um pouco o nariz por conta das cotas, eu acho que a gente teve a oportunidade de ver o Brasil como ele é e enxergar o lado positivo disso. As cotas possibilitaram que os nossos alunos entrassem ali e a gente viu que eles tiveram um bom desempenho. Eles tiveram um bom desempenho. Sim, não, e eu acredito, eu sou a favor do sistema, também, mas ele deveria ser melhor executado. Hoje a gente vê que acontecem muitas injustiças. Principalmente com os alunos de escola federal. Principalmente os alunos de escola federal, eles já têm um acesso. Eles são pessoas geralmente de poder aquisitivo maior, porque eles tiveram uma pré-preparação para entrar na escola federal, porque já existe um vestibular para entrar. Então eles tiveram acesso, talvez, talvez eles estudaram antes em escolas particulares, antes de ingressarem na escola federal, ou então tiveram professores particulares que os auxiliaram para entrar nessa escola federal. Então, são pessoas, não só federais, mas até mesmo dentro de outras escolas também, estaduais também, que são muito boas. Então, e geralmente, esses grandes cases de escola pública que são boas, se você olhar, o perfil socioeconômico dos alunos é muito melhor que o perfil socioeconômico das escolas que não são tão boas, né? Que não conseguem índices acadêmicos tão bons. E é exatamente isso. E aí o que acontece? Hoje o sistema de cotas, ele simplesmente está transferindo... uma peneira, né? O crivo passou... Isso, exatamente. Talvez a gente... eu acho que realmente aumentou a proporção, talvez, de estudantes de escola pública, mas quais estudantes? Será que são estudantes que são realmente, vêm de áreas de risco? Ou são estudantes que já vivem em zonas com segurança? Então, e hoje o que a gente vê é que quando um aluno de escola pública, né, realmente uma escola pública com baixo desempenho acadêmico, o poder de transformação que ele tem dentro da comunidade dele, né? Sim. Então o impacto, quando um aluno desse passa no vestibular, é muito maior do que com qualquer outro aluno, né? Porque ele ele vai, com certeza, ele vai melhorar a situação econômica da família dele, né? Porque ele vai ter acesso a uma graduação muito boa, vai aumentar as oportunidades de emprego, mas também ele serve de inspiração, motivação para toda a comunidade, né? Eles são exemplos e embaixadores dentro das próprias comunidades, né? Então isso que é o mais bacana, né? A gente sentir que a gente conseguiu colocar mais dessas pessoas dentro da universidade pública. Entendi. Legal. E o Equalizar tem quantos anos? Quando ele foi fundado? 2011. Final de 2011. A primeira turma foi março de 2012. Que legal. Uhum. E eu fiquei feliz de olhar na página de vocês e no site o tanto de parceria que o curso tem e o quanto ele já cresceu. Eu estava vendo no Facebook, acho que são aproximadamente 6 mil curtidas, mas esse não é o mais importante, eu acho.
Mas o importante é as parcerias com Descomplica, Fundação Fundação Estudar, com a Faculdade de Engenharia Engenharia Química, Química, com o Eleva já teve, Fundação Cristiano Antônio, Responde Aí. responde aí. Sim, isso aí é mérito das gestores que Isso. vieram, né? Eu acho que Sim. a gente participa bem lá da velha guarda, É, mas assim, um sucesso, eu acho que do Equalizar é essa questão que as novas gerações que vieram, elas construíram realmente. Elas Está não cada foram- vez mais melhorando. Sim, sim, elas e foram tá melhorando muito porque- profissional. É. Hoje o cursinho é muito profissional. Um problema que eu acho assim, que o projeto tem é que empresas júnior, esses projetos têm faculdade, é porque como o turnover é muito alto, né? Geralmente os alunos participam por um ano e vão pro próximo, né? Vão para a próxima tarefa. Então, assim, é muito difícil você consolidar as coisas e realmente construir uma cultura e manter a casa organizada, né? E o Equalizar conseguiu isso, mas acho que, igual eu estava comentando com você, desde o princípio, assim, a gente foi muito preocupado em passar o bastão também, né? Não adianta fazer bem esse ano, mas não ter um processo seletivo organizado para o ano que vem, construir tudo de forma organizada, então... Acho que a passagem do sempre, eu sempre vi no Equalizar líderes fortes, assim, pessoas que realmente, né, fizeram o projeto acontecer, né? Não conheço todas essas pessoas, mas gosto muito delas. E é muito legal vocês verem E é bonito, que criaram um né? negócio que não depende de vocês. Sim, Que só Não foi mesmo. no início. Pessoal Vocês feliz. pensam, se vocês não tivessem dado essa fagulha, talvez isso nunca teria existido. eu acho que, só voltando àquela parte, assim, eu acho que é aquela discussão, eu acho que a fagulha é importante e a questão da institucionalização também, Formalizar. né? A formalização, porque é só através disso que você consegue criar uma coisa perene mesmo, né? Uma coisa que vai passar de geração para geração aí, né, dos estudantes da FMG e eu tenho certeza que cada vez mais os novos integrantes eles fazem uma gestão muito mais profissional. Sim. Eles têm oportunidade de exatamente, que acaba que também conforme o cursinho também vai ganhando corpo, né, que ele hoje sai quando tem processo seletivo, a Globo Minas avisa. Que legal. Tem nota, é Secretaria da Educação, tem nota em jornal. Então, até mesmo isso, conforme vai a própria FMG, ela dispara no mailing da universidade. Então, são muitas pessoas assim. Eu imagino que, nossa, quantos alunos que recebem aqueles avisos da reitoria, porque são alunos e ex-alunos, então... Quantos milhares, né? Exato, quantos milhares, porque a FMG eu acho que tem mais de 30 mil alunos. Então, e os ex-alunos, então realmente são, conforme o cursinho vai ganhando corpo, também a tendência é só atrair cada vez pessoas com maior expertise em educação, pessoas cada vez mais engajadas, e é por isso que hoje o Equalizar é o que é, né? É tipo uma coisa muito profissional mesmo, que a prova que é tão bom como qualquer outro cursinho pré-vestibular pago, em alguns aspectos até melhor do que, porque a gente lida com pessoas que o voluntariado ele faz isso, né? O encantamento ali você trazer grande. Essa postura de dono, essa motivação, a própria motivação dos alunos, né? Eu acho que realmente é uma atmosfera muito difícil de você construir em qualquer ambiente que não fosse de voluntariado, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito preciosa. É muito engraçado que o perfil dos professores, muitas vezes, era parecido com o perfil dos alunos. Os professores se enxergavam ali. Muitas vezes eles eram alunos da escola pública, tinham conseguido ajuda e por isso tinham conseguido passar no vestibular. Então, era um ambiente de inspiração mútuo, né? De aluno, professor, professor. Bem, gente, foi isso. Quero agradecer muito ao Diego e à Raquel pelo tempo, por contarem a história do Equalizar. E a gente vai botar a página do Facebook e o site do Equalizar na descrição do vídeo aqui embaixo. Obrigado, gente. Obrigada!